Fala pessoal, Olá. beleza? Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fabrício Dutra, Sou o professor Elias Santana, somos professores de língua portuguesa e vamos fazer o gabarito aqui. da sua prova da Câmara dos Deputados nível médio policial legislativo. Tá Perfeito, certo? tudo ensaiadinho, tranquilo, vai Elias. Lembrando que é peso 2, hein? A gente aqui, inclusive, nós montamos uma pleiade, show de bola. Muito do que a gente falou foi contemplado na prova. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nossos alunos devem ter obtido um resultado significativo acerca da prova de língua portuguesa. Só que eu preciso antes falar sobre a promoção em todos os cursos do Gran Cursos, né, de 54% em homenagem ao aniversário dessa maravilhosa cidade que é Brasília, né? 54%, tanto no presencial quanto no online. Isso. No online, quem for comprar tem que usar o cupom reta final 54. Exatamente. Presencial, né? Só chegar lá, botar a cara e fazer a sua matrícula. Beleza, galera? Exatamente. É só até amanhã, que é o dia do aniversário de Brasília. Tranquilo? Não vacila, é hora de você procurar e garantir um desconto excelente em todos os cursos do Gran Cursos, tanto online bem como presencial. Lembrando que, para você conseguir o desconto no online, o cupom é reta final 54. 54 em algarismos indo-arábicos, tá? 54. Beleza? Ele quis dizer o 5 e o 4, É, né? Isso aí. é. É o Grangeiro Eletro, amigo. Ei, não perca, vamos lá. A Rapaz. gente não perde. O homem bateu o martelo. Família, antes de falar de português, que é a matéria mais fantástica, certamente, do edital, eu preciso passar o gabarito de defesa pessoal, equipamentos eletrônicos, é isso? É. E legislação especial, né? Os professores aí no feriado tiveram que se ausentar, né? Muitos viajaram, tiveram um problema, tiveram eventos, enfim. Muitos comeram chocolate demais, aí, enfim, sabe como é que é o negócio, né? Então eles passaram o gabarito aqui. O professor Luciano Ramos, de defesa pessoal, passou o gabarito da questão 78 da sua prova. E defesa pessoal, você sabe, né, galera? É fácil. Como é que é, Elias? Fala pra mim. Sim, ó. Aqui é o gabarito, tá errada a questão. A questão 78 de defesa pessoal, galera, está errada. É o gabarito, né? Que ridículo, cara. Pior que eu que sou bandido. Não é, enfim. A questão 92, galera, do professor Rodrigo Calado, né? Equipamentos eletrônicos, tá errada também. 3 de legislação. Fala, Elias. Professor Paulo Igor. Legislação, professor Paulo Igor. Questão 86 certa, questão 87 errada e 88 errada também. 86 certa, 87 errada e 88 errada. Luciano Ramos, defesa pessoal errada, 78. E do professor Rodrigo Calado, 92, também está errada, beleza? Gabarito aqui que não compete a nossa matéria, mas a gente tem que passar. Os professores mandaram, pode confiar, tudo certinho, beleza? E a gente vai começar agora o nosso gabarito da língua portuguesa. Eu preciso pegar a prova aqui. Yes, baby. Vamos lá. A questão número 1, galera, é minha. E a minha questão número 1 é a que você baixou a prova aí. Fala assim, ó. No primeiro parágrafo, 4 períodos são iniciados por elemento adverbial, vírgula. O que justifica a colocação de vírgula logo após colonial, seguinte, 1824 e outra data aí, né, que vai até 45. Galera que assistiu essas horinhas de vírgula aí sabe, né? A ordem direta é preservada pela vírgula, não é isso? Se a frase toda está na ordem direta bonitinho, não tem motivo para ter vírgula obrigatória. Agora, pegou um elemento adverbial e deslocou para o início, pegou um adjunto adverbial e botou entre o sujeito e o verbo, vai ver vírgula, né, galera? E essa vírgula pode ser facultativa ou obrigatória, dependendo da quantidade de elementos que estão deslocados. E aí o interessante é o seguinte, né? Nós temos aqui, segundo a banca, que são elementos adverbiais, né? Na primeira lá, linha 2, olha que bonitinho. Durante o período. Durante o período colonial, vírgula, a população elegia, né? A população, sujeito, verbo elegia e o elemento que está aí está deslocado. Nenhuma frase, nenhum período desse está iniciando com sujeito. Então não houve ordem direta em nenhum deles, certo? E quem está deslocado em todos é o adjunto adverbial. Primeira questão, gente, de vírgula, tá correta. Justificativa bonitinha da banca. Número 1, certo. Vai, Elias. Item 2. Ele fala assim, ó, seriam mantidos o sentido original e a correção gramatical do texto se o período no ano seguinte até Constituinte de 1823 fosse assim reescrito. Pessoal, a gente sempre fala o seguinte, tanto eu bem como o Fabrício, questão de reescritura, você nunca vai partir primeiro para a análise do sentido, porque a primeira iniciativa de qualquer candidato é ficar lendo o trechinho em cima e embaixo para ver se tem o mesmo sentido. Quando a pessoa vê que o sentido é muito próximo, ela já fica tendenciosa a marcar como certo.
e você vai ver em outras questões de reescritura que você vai ver que a parte gramatical ela já está afetada. Não é o caso dessa. Para quem já leu aí, você tem a prova nas suas mãos, você vai conferir para mim e ver que a parte de sentido ela é preservada no texto. A semântica ela é idêntica, as ideias são as mesmas. Agora eu gostaria que você prestasse atenção para mim dentro da estrutura, aquilo que você deve tomar cuidado numa reescritura de uma questão. Olha só, promulgou-se. Primeiro essa partícula C, a gente sempre fala, pessoal, o C na sua prova é sempre um elemento suspeito. Veja para mim, pessoal, que quem promulga, promulga algo. No caso aí, pessoal, a ideia é de que foi promulgado, tá certo? Esse meu C é uma partícula passivadora. Olha só. Promulgou-se, um ano depois, a primeira lei referente às eleições do país. Peraí, pessoal, o que foi promulgado? A primeira lei referente. Peraí, gente, tá vendo que a primeira lei está no singular. Por isso que o seu verbo promulgou também está no singular. Então essa parte está certa, porque esse se é uma partícula passivadora. Um ano depois, olha só, promulgou-se. Quando? Um ano depois, o Fabrício acabou de falar de junta adverbial deslocado. Quando ele é de longa extensão, mais de 3 ou mais palavras, quando ele é de longa extensão, a vírgula é obrigatória. Neste caso, as duas, promulgou-se, vírgula. Um ano depois, vírgula. Tá certo? O que mais que você precisa observar? Lei referente às eleições do país. Pessoal, se é referente a algo. Eleições é um substantivo feminino e plural, admite a presença do artigo as, portanto, fusão da crase certinha. E olha para mim este pronome relativo a qual, retomando a palavra lei, olha só. Lei referente às eleições do país. A qual estabeleceu, quem foi que estabeleceu? A lei referente. Perceba para mim, pessoal, que este é a qual o pronome relativo desempenha a função de sujeito e ele retoma no texto justamente a lei. Então, a qual feminino e singular, retomando lei, que também é feminino e singular. Portanto, pessoal, questão 2 também é, olha só, questão 2 não, perdão. É isso mesmo, questão 2 do seu texto, questão 2 é uma questão correta, tá certo? Uma questão correta. Questão 3 fala o seguinte, os termos eleições, gente, fraudes, restrições e Brasil são núcleos do sujeito da oração em que se insere. Eu até comentei, chega pra cá, Fabrício, você está fora do enquadramento. Isso, que bonitinho, estamos enquadrados. Olha só, pessoal, que eu quero que você veja pra mim quem foi meu aluno. Eu falei bem assim, cuidado com essas questões em que o CESP fala acerca de núcleo, principalmente núcleo do sujeito. Se o CESP colocar palavras isoladas, como foi o caso aqui, o item tem chance de estar correto, basta conferir agora se de fato desempenha a função de núcleo do sujeito. Agora, quando ele coloca expressões para chamar de núcleo do sujeito, você nem precisa voltar ao texto. Este item já está o quê? Errado. Já está errado. Beleza? Para ser núcleo precisa ser palavras isoladas. Aliás, núcleo é substantivo sem preposição isolados no texto. Vamos então, por favor, linha 12. Ele fala assim, ó, hoje, os eleitores escolhem. Quem é que escolhe? Os eleitores. Núcleo do sujeito, eleitores, certinho. Gente, linha 15, olha só. Ele fala assim, ó, pouca gente duvida da legitimidade. Pessoal, quem é que duvida? Pouca gente. Núcleo, gente. Certinho. Fraudes, na linha 16, ele fala assim, ó, as fraudes foram praticamente eliminadas. Quem é que foram praticamente eliminadas? As fraudes. Núcleo, fraudes. E por último, pessoal, Brasil na linha 24. Hoje, o Brasil tem o terceiro maior eleitorado do planeta. Quem é que tem, pessoal? O Brasil. Núcleo, Brasil. Por isso, questão 3, certinha também. Beleza? A 4 e a 5 já foram feitas pela grande mestre Viviane Faria, né? Faria. E vamos para 6. Galera, olha só. Antes de começar a 6, a gente não leu as questões de defesa pessoal, né? Então, daqui a pouquinho eu vou ler para você se situar, né? A gente só deu um número, a gente já fez aqui como funciona o gabarito, mas o que interessa para você é ler a questão, né? Então, ao final da nossa correção, defesa pessoal é mata-leão. Ela ajoelhada, enfim, né? Brincadeira, viu, professor? Brincadeira. O cara vai te matar, né? É, matéria séria. Número 6. No primeiro parágrafo, o pronome relativo que exerce nas duas primeiras ocorrências a função de complemento verbal. É a forminha que o CESP chama objeto, né? Tranquilo. E na terceira, a de sujeito, na oração em que se insere. Vamos lá. Tá bonitinho assim, ó. A atividade policial pode ser verificada em quase todas as organizações políticas que conhecemos. Repara que o que é um pronome relativo. E como um bom pronome relativo, ele vai retomar o elemento dito anteriormente. Beleza? Só que ele falou que o que é complemento do verbo. Para você julgar um cara como complemento, tem que ir lá no verbo, ver quem é o sujeito, ver quem é o verbo, para poder dizer se é complemento, né? Vamos pro verbo. Conhecemos. Quem é que conhecemos, né? A desinência do verbo mostra que quem conhecemos somos nós. Então, repara, nós conhecemos as organizações. Só que ele não usou as organizações, ele usou o que como complemento. Esse que está substituindo o elemento anterior. Então, o sujeito somos nós, é o pronome nós, o verbo tá bonitinho aí,
E o complemento do verbo é o quê? Primeiro tá certo. E, inclusive, é bom falar que se por acaso a gente tivesse falado que organizações é o complemento verbal, o item estaria errado. Errado, né? Verdade? É o Errado. referente do quê? O referente do quê? Isso. É o que é o sujeito. Exatamente. É o que é o complemento. O que é o complemento? E organizações é o referente. Perfeito, Elias. Muito bom, hein? A ideia de polícia que temos hoje. Mais uma vez, esse que tá retomando a ideia de polícia. Só pode ser, né? O período acabou de começar, então ele só pode retomar a ideia de polícia a qual temos hoje, certo? O temos é o verbo e quem temos? Mais uma vez, nós. Nós temos a ideia. Só que o objeto não é a ideia, o termo a ideia. É o termo que, como ele disse. Os dois estão certos. E ele falou que no terceiro que, a terceira ocorrência, ele é o sujeito, né, galera? Vamos lá verificar isso aí, bonitinho? E organizações que moldaram o seu processo. Quem foi que moldou, galera? O seu coração diz as organizações, mas a razão diz que é o quê? Embora você saiba que são as organizações que moldaram, não é a palavra organizações que é o sujeito, é a palavra que retoma organizações. Então tá certinho, ó. Nos dois primeiros, complemento, objeto, e no terceiro, sujeito. Nunca se esqueça, gente. Pronome relativo é de extrema importância e foi cobrado não só uma vez nessa prova, hein? Exatamente. Pessoal, questão 7 fala assim, ó. As informações a respeito da etimologia, da acepção, olha aqui, ó, dos vocábulos polícia e política, fundamenta a conclusão do autor. Você que está aí, por favor, destaque essa palavra conclusão, introduzida pela palavra assim. Poxa, tanto o Fabrício, bem como eu, sempre falamos aos alunos o seguinte, existem coisas que você pode entender, e a maior parte delas está na parte lógica, na parte raciocinada, graças a Deus, né? Sim. Agora, existe uma parte, pessoal, que é importante que você memorize, que você decore, que você sempre se lembre, tá certo? E está ligado aos conectivos da língua portuguesa. O professor Fabrício tem uma aula excelente sobre conectivos, orações adverbiais e orações coordenadas. Obrigado. Uma aula que você não pode perder, na verdade, não pode perder. Bem como eu sempre indico aos meus alunos o seguinte, pessoal, leia a tabela de conectivos. Inclusive, ela está disponível na minha fanpage agora. Se você for lá, facebook.com/prof. Elias Santana, se você descer lá nas minhas postagens, tem lá uma tabela com os conectivos da língua portuguesa. Tabela que você precisa decorar sempre. Lembre-se para mim, pessoal, que o assim é uma conjunção conclusiva da língua portuguesa. Ou seja, a ideia de conclusão está expressa na conjunção assim. Vamos então, portanto, ao texto e veja o que ele diz para mim. A palavra polícia deriva do termo grego polis, usado para descrever a constituição e organização da autoridade coletiva. Tem a mesma origem da palavra política, relativa ao exercício dessa autoridade coletiva. Assim, ou seja, portanto, ou seja, podemos concluir que, desse modo, destarte, olha aqui, ó, podemos perceber que a ideia de polícia está intimamente ligada à noção de política. Peraí, não foi a conclusão que o autor conseguiu tirar a partir da leitura dessas duas informações? Foi, portanto, o item está aqui novamente certinho. E perceba para mim um detalhe importante, que eu quero que você se lembre, inclusive, quando o CESP divulgar o gabarito acerca dessa questão. Porque ele não teve só uma conclusão não, viu, gente? Ele teve dois. Perceba para mim, por favor, que lá ao final, na linha 13, lê para mim a partir da linha 13. A atividade de polícia é, portanto, é um outro vocábulo de valor conclusivo na língua portuguesa. Por essa razão, pessoal, o CESP pode ter entendido em algum momento que isso aqui seria uma conclusão e acima não. Mas as duas apresentam um caráter conclusivo, portanto, o item 7 é um item correto, tá certo? Lembre-se disso na hora da divulgação do gabarito oficial. Não tem como negar que o assim conclui. Exatamente. Ele pode não concluir o texto, exatamente, mas ele conclui a comparação da etimologia das palavras. Então, e é uma conclusão adotada pelo autor. Toma cuidado com isso aí. Que é o que o item te falou. Show de bola, gente. A próxima vai ser a questão número 8. E a número 8 é mais uma daquelas questões que a gente fala assim, ah, beleza, lembrei. Galera, colocação pronominal. A gente sempre fala isso, tanto eu quanto o Elias. E ó, muito boa também a aula de colocação pronominal do cara, meu irmão. Recomendo muito. Obrigado. Teve um aluno que falou pra mim assim, ó. Eu peguei a gramática pra ver colocação pronominal, eu parei na terceira linha, porque a aula do Elias já foi suficiente. Por quê? A gente vai direto ao ponto, cara. O que te interessa pra colocação pronominal é o seguinte. O pronome pode ser colocado antes do verbo, no meio da estrutura verbal e depois do verbo, né? A banca CESP não gosta muito de nomenclaturas, próclise, ênclise, mas é bom saber, né? Antes do verbo próclise, no meio do verbo mesóclise e após o verbo ênclise, né? E para haver próclise, você sabe, tem que ter um fator de atração, uma palavra atrativa. Pô, então peraí. Olha bonitinho, por favor, a terceira possibilidade que ele dá. É impossível separá-las, não há forma de as dissociar e não separam-se. Galera, a mais famosa das palavras atrativas é o não. O não sempre aparece em prova. Então você não pode falar não separam-se. O correto é não o quê?
não se separam. separam. E quando você olha o comando da questão, ele fala assim, ó, poderia ser corretamente reescrito. Pode não. Você não pode botar uma palavra depois do verbo se tem uma tração obrigatória. É não se separam e ponto. Item falso, o nosso item 8. Exatamente. Eu sempre, inclusive, comento aos meus alunos o seguinte, por razões didáticas, porque o não é um advérbio. Então nós temos como fator de atração os advérbios. O não é um advérbio. Só que eu sempre coloco em destaque as palavras negativas. Sim. Por quê? Boa parte das questões aparece com as palavras. Então você viu um não, fator de atração. Tá Perfeito, certo? Pra você não perfeito. se esquecer nunca. Tranquilo? Mais algum aí? 10. Ah, 10 é minha na 10. sequência. Show de bola! A substituição de cidades-estado por cidades-estados não prejudica a correção gramatical. Galera, a gramática tradicional diz que se o segundo substantivo do composto vem restringir o sentido do primeiro, tem que ficar no singular. Mas modernamente, a gramática considera, e lógico, as bancas consideram que os dois podem ser flexionados no plural. Por exemplo, a Copa do Mundo tá aí, né? A gente tem várias cidades-sede, né? E essa é a tradição gramatical. Só que modernamente pode cidades-sedes, beleza? Então o item está certo, porque não prejudica. Fica ligado, o Sérgio gosta muito da visão moderna da língua, tá? Show de bola. Próximo. Texto. Questão 11. Fala assim, ó. Respeitando-se as regras gramaticais, as ideias envolvidas no último parágrafo podem ser assim sintetizadas. Espera aí, pessoal, o que ele falou em cima? Respeitando as regras o quê? Gramaticais. Se ele te falou isso, você não vai... Pelo amor de Deus, olha o tamanho deste texto de Rui Barbosa. Rui Barbosa, cara. Você vai mesmo... Lógico, você leu isso aqui para resolver as questões da nossa saudosíssima amiga Viviane Faria. Mas eu tenho certeza que você, com certeza, não fez pra mim o seguinte, leu esse texto inteiro pra falar, será que tá isso aqui mesmo? E ficou lá lendo 2 horas pra mim, comparando em cima e embaixo pra ver se tem as ideias sintetizadas. Gente, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. O respeito à igualdade de todos... Pera aí, gente, veja pra mim, por favor. Se é um respeito a alguém. Igualdade de todos, pessoal, não é igualdade qualquer, é igualdade de todos. Você não fala assim, igualdade de todos é importante. Você fala, a igualdade de todos é importante, porque esse de todos determina a igualdade. Por essa razão, ele também exige um artigo. Pera aí, gente. Se é um respeito a alguém. Igualdade de todos pede o artigo a. Por essa razão, o que eu tenho de ter? Crase, não é verdade? Olha que questão simples demais. E a gente falou o quê, Fabrício? Qual é a questão que a gente sempre tem certeza? Crase, não é verdade? Crase. Vai estar lá, cara. Não adianta, não adianta. Qualquer Vai ter uma banca, questão de qualquer crase. órgão, Vai qualquer ter. nível. E tava aqui, ó, uma questão de crase, em que se é um respeito a alguém. E além disso, igualdade de todos pede o artigo a. Preciso fazer a fusão à crase. E olha para minha continuidade. De todos perante a lei é fonte da forma de superioridade da democracia frente a outros sistemas políticos. Gente, pelo amor de Deus, outros. Se você não soubesse nada sobre a palavra outros, fala pra mim uma coisa. Outros. É masculino ou feminino? Masculino. Singular ou plural? Plural. Só de ser masculino, você pode colocar esse artigo a anteriormente colocado? De maneira alguma. E eu vou te falar mais. Outros na língua portuguesa é um pronome indefinido da língua portuguesa. O pronome indefinido não admite artigo, não admite um artigo, tá certo? Por essa razão, pessoal, olha pra mim, ó. É frente a algo, só que outros não admite o artigo a. Por essa razão, era frente a outros sem o sinal indicativo de crase. Tudo bem? 2 erros de crase nesta alternativa. E um por de isso questão colocação, errada. erro de colocação pronominal, ó. O que garante Isso, ele. o que garante ele. Exatamente. O que lhe garante, o que é atrativo também. É. Beleza? Troque pra mim esse o por aquilo e o que por o qual. Aquilo qual lhe garante. Esse que é pronome relativo da língua portuguesa. Fator de atração. Essa questão não falou lé com cré. O cara não sabe falar nada. Errou toda a crase e errou a colocação pronominal. Vamos ver, acho que ele acertou, né? Porque é difícil chamar assim. Tô brincando, gente, brincadeira. Com humildade, né? Aqui, ó, 14. Certeza, com 14 certeza. é uma questão perigosa demais, né? Porque ela trabalha a reescritura do texto, até reescrita a paráfrase, e ela muda muita coisa, né? Ela muda muitas palavras por expressões sinônimas. Além disso, ela arranca um sinal de pontuação aí, né? Olha que maneiro, galera. A democracia deixou de ser apenas uma esperança, lá no texto. A democracia já não se reduz a uma esperança. Ó, já não se reduz a uma esperança e já deixou de ser uma esperança, sinônimo. Equivalente, né? Bacana. Aí ele fala uma questão, um direito, né? Uma esperança, uma questão e um direito. Lá ele fala assim, ó. Não se reduz a uma esperança. Não é mais uma questão. Não é apenas um direito. Não é somente o apanágio de uma... Enfim, né? Aí vamos lá. Abdicou do seu papel de mero apanágio de uma cidade adornada como Atenas. Lá no texto, adornada, ele usou o quê? Ilustrada, né?
No entanto, adornar e ilustrar Terminologias sinônimas. é assim, dentro do texto nem prejudica a coerência se você usar adornar e ilustrar. Dá no mesmo, né? E aí você tem o mais polêmico, que é depois de Atenas, lá no texto tinha uma vírgula e ele tirou essa vírgula na proposta de paráfrase. Galera, quando são orações coordenadas ligadas pelo conector ou, quer, seja, os alternativos, nós temos o uso obrigatório de vírgula. Agora, quando são termos coordenados, a vírgula é opcional. Você gosta de maçã ou de banana? Gosta de refrigerante ou de água? A vírgula não é um fator obrigatório nesse caso. E aí nós temos de uma cidade adornada como Atenas ou de um povo. Repara que não tem verbo na jogada, né? São dois termos coordenados. Então a vírgula é opcional, por isso que ele arrancou a vírgula. Pode. Então ele troca cidade adornada, um povo admirável. Lá estava um grande povo, não é isso? Grande povo não é em relação a tamanho. A palavra grande, quando está anteposta ao núcleo, ela significa notável, admirável. Ele é um grande advogado. Um advogado notável. Agora, um advogado grande tem a ver com o tamanho do cara, né? E aí fala, hoje, para as sociedades modernas, ela é mais, é tudo. Galera, a questão está certa, né? A proposta de paráfrase de reescritura mantém os significados, que é o importante, e mantém também o mais importante, que é a correção gramatical. Beleza? Então o item está certo, 14, galera. Beleza. Vamos pro próximo. Show de bola. 18. O 18 é excelente. Só para quem já foi meu aluno em redação discursiva, lembre-se para mim quando a gente fala de desenvolvimento. Se e então. Quem já foi meu aluno em redação discursiva, desenvolvimento, se e então. Não vou nem me estender no assunto. Você que já foi meu aluno, você já, professor, que bom que você já falou acerca deste assunto comigo. E também aproveito para mandar um saudoso abraço ao nosso amigo professor de raciocínio lógico, Abel Mangabeira. Manda um abração pra ele, por quê? Porque isso aqui tem a ver com raciocínio lógico, eu sempre falo para as pessoas o seguinte. O que acontece? Estudar raciocínio lógico é ver interpretação de textos. Você precisa compreender essa correlação, até porque isso vai facilitar nos teus estudos. Olha o que ele falou para você. No segundo quadrinho, a fala de Calvin é introduzida por uma oração condicional. Calma aí pra mim, vamos lá ver se ele introduz por uma oração condicional. Aí era a hora de você já ter ido lá na minha fanpage, visto a tabela de conectivos e ver pra mim que nas conjunções condicionais, a primeira delas, se, não é verdade? Olha lá, veja lá, ó. Se os ignorantes é que são felizes... Peraí, esse se é condicional, beleza? Da ideia de condição, a expressão da condição. Peraí. Olha, segundo quadrinho, é introduzido por uma oração condicional. Ponto de partida para o raciocínio de Calvin, que pode ser assim esquematizado. Se A, então B. Pessoal, esse A é uma informação. Então B é outra informação. Ou seja, se algo acontece, então essa outra acontece. Beleza? Uma implicação de informações. Veja para mim, olha só. Se os ignorantes é que são felizes, então esta aula é uma tentativa deliberada de fazer, de sua parte, de privar-me da felicidade, a qual o meu direito inalienável de acordo com a nossa Constituição. Peraí, pessoal, uma informação implicando na outra. Calma aí. Ele falou, se os ignorantes é que são felizes, então, veja pra mim, esta aula é uma tentativa deliberada. Duas informações aí. Uma primeira eu chamo de A, uma segunda eu chamo de B. Por essa razão, pessoal, esse esquema aqui é válido pra você. Item 18, então, é o item o quê de novo? Certo. Que você vai validar pra mim, por favor, nas questões de raciocínio lógico com maior veracidade. Tudo bem, gente? Beleza? Show de bola. Vamos à próxima. E o quadrinho é sensacional, reparou? Sensacional. Você que já leu o quadrinho... Socorro! Vamos lá, na questão Socorro! Ditadura! Vamos falar de coisa boa, né, cara? Vamos falar de Ninguém coisa merece boa. falar de ditadura, né? De ditadura. Olha 20 aí. No terceiro quadrinho, a expressão sendo assim poderia sem prejuízo, galera. Ah, não vou nem ler. Isso aí não vou nem ler, cara. Isso é sua. Ó, questão sem respeito. você que fez o máximo que você pôde de exercícios de conjunções pra decorar, porque decorar da melhor forma possível, vai fazendo exercício, né? Não precisa deitar e ficar lendo a tabela igual um louco. Consulta a tabela na hora de fazer a questão, você vai fixar, certeza. Ele disse que o sendo assim é conclusivo, né? E você pode trocar o sendo assim pelo portanto, pelo por conseguinte e pelo conquanto. Galera, você sabe, você que é nerd da família, que o CESP é apaixonado pelo conquanto, né, galera? Tenho certeza que o examinador do CESP tem esse sobrenome. Não é possível, o nome do filho dele, alguma coisa assim. Sempre cai, maluco. Então, ó, não é premonição, não. Com não quanto é... e por quanto? Arrepiou, igual a Nani fala. É, Arrepiei a Nani arrepiou. com quanto. Arrepiou. Sempre cai, com quanto e por quanto. Com quanto e por quanto. E o conquanto é uma conjunção concessiva. Concessiva da língua igual portuguesa. embora, a despeito, apesar de, enfim, né? Mesmo. Item falso, galera. Próximo. Próximo. Pegou pra mim...
Sou eu. É você. 23 é você. A questão 23. É você. Também. Pô, qual é, parceiro? Aqui, ó. Na linha 8, o verbo ser está conjugado em terceira pessoa singular por compor uma oração sem sujeito. Deus. Galera, realmente uma oração sem sujeito vai ter um verbo na terceira pessoa do singular. Isso é regra, né? Só que os verbos de orações sem sujeito são os verbos impessoais. Haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer. Os que indicam fenômeno, natureza, no sentido real, né? E aqueles que indicam tempo transcorrido, haver e fazer. Lá, a frase começa com um é importante. Eu quero que você ouça a voz da sua consciência. Toda vez que a frase começa com um verbo, o que você pensa? Das duas, uma. Ou o sujeito é implícito, ou ele não existe, ou está deslocado. Ele não é um verbo impessoal, então você elimina a chance de ter um sujeito, de uma oração sem sujeito. Depois você vai pensar assim, calma aí, é importante? Estou em dúvida se ele está implícito ou deslocado. O que eu faço? Pô, eu pergunto para o verbo, né? O que é importante, galera? Pesquisar a ditadura. Você reparou que o sujeito está aí? É oracional? Está deslocado? Se fosse ordem direta, seria pesquisar a ditadura é importante? Enfim, o verbo está no singular, galera, porque o sujeito é oracional. E o sujeito oracional, o verbo fica no singular. Não é porque é uma oração sem sujeito, não tem verbo impessoal aí. Então, uma questão aí que familiar... Sujeito oracional. Sujeito oracional, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. No SESP não precisa saber isso tudo. Errado, item 23, galera. Exatamente. Próxima. Item 24. Estariam mantidas a coerência e a correção gramatical do texto caso o trecho tal fosse reescrito da seguinte forma. O que eu já te falei? Questão de reescritura, você faz o que mesmo, Fabrício? Vai ver primeira correção. Vai ver primeiro a correção gramatical. Para além de questões características à própria lógica do conhecimento, é da formação política dos brasileiros de que ocupamos-nos. Peraí, pessoal, veja para mim esse de que aí anteriormente colocado. Na aula do Fabrício, ele até fala sobre esse que. Quando o Fabrício fala sobre colocação pronominal, ele fala que quando você vê esse que, já desconfia da possibilidade dele ser um fator de atração. Porque ou ele vai ser conjunção integrante, ou ele vai ser conjunção subordinativa, Isso. ou ele vai ser pronome relativo. Todos são fatores de atração, não é verdade? Veja para mim, por favor. Olha só o que ele diz para você. Formação política dos brasileiros, da qual ocupamos-nos. Pessoal, é pronome relativo da língua portuguesa. Pronome relativo é fator de quê? Atração. Poxa, essa questão caiu de novo para você. Aliás, pronome relativo de novo. E, aliás, fator de atração de novo. Aliás, colocação pronominal de novo. O correto, pessoal, é de que nos ocupamos. Já está errada a sua questão por conta do fator de atração. Por essa razão, seu item já está o quê? Errado novamente. Tem outro Tá erro certo? no final que ele fala que o enorme contingente que não tem com acento, só que o tem com acento é flexão de plural. Plural. E o referente do sujeito que não tá no plural, tá no singular. Beleza? E aí, ó, esse item também está falso. Errado. Beleza? Mais um erro gramatical nessa questão. Vamos pro próximo. Próximo. 25. No trecho, entender a realidade em que vivemos, a supressão da preposição não prejudica a correção gramatical do texto, ainda que interfira na relação sintático-semântica. Até engraçado. Essa expressão sintático-semântica, ela é frequente em provas da Câmara dos Deputados. Pode pegar. Sintático-semântica. Na última prova da Câmara tinha uma questão, que era uma questão de deslocamento de vírgula, que ele falava exatamente sobre esse assunto, que era homens, vírgula, mulheres. Tinha sintático-semântica. Olha só, pessoal, o que você tem aqui, ó. Entender a realidade em que vivemos. Faz um favor pra mim. Troque pra mim esse em que por na qual. Assim, ó. Entender a realidade na qual vivemos. Foi salutar essa troca? Beleza. Portanto, pessoal, esse em que é pronome relativo. O que eu sempre falo nas minhas aulas? Independente da função gramatical deste em que. Seguinte, se um pronome relativo está preposicionado, ele só pode ser trocado por outro que possua a mesma preposição, tá certo? Se um pronome relativo está preposicionado, eu só posso trocar por outro que possua a mesma preposição. Por exemplo, eu só posso trocar em que, por na qual. Eu não poderia trocá-lo, por exemplo, por a qual. Porque essa minha preposição, ela vem da regência de alguém. Alguém pede essa preposição. Portanto, não posso abrir mão dela, tá certo? Não posso abrir mão dessa preposição. Vivemos em alguma realidade. Então, essa preposição tem de estar aí, tá certo? Ela tem de estar aí com certeza. Meus amigos, você tirar essa preposição é tirar a regência. Eu não posso tirar a preposição, não posso trocar a preposição, nem posso abrir mão dela. Essa questão, pessoal, ela é de cara errada. Você nem precisa voltar ao texto. E eu sempre comento, a gente resolve uma série de questões sobre isso aqui. Eu falo, gente, questões como essa aqui, ó, nem gasta seu retorno ao texto. Pediu para tirar a preposição, pediu para trocar a preposição, o item é errado. Ou pediu para trocar alguma coisa sem preposição por algo com preposição. Se for pronome relativo, já tá errado. Se for conjunção integrante, beleza. Aí já pode ser. Pronome relativo, não. Qual a diferença? Jamais. Conjunção integrante sai para entrar isso. E o relativo, como ele falou, sai para entrar o qual.
Cara, ele sempre fala isso. Eu até enche até o saco achando que ele fala isso. Mas é importante que cai, né? Vale a Olha pena. a questão 26, galera. No último parágrafo, para a redução das ocorrências de Q, estaria correto. Ó, redução da ocorrência de Q é importante no seu texto, né, galera? Com Senão você certeza. cai naquele Qismo, né? Queísmo. Aquele fenômeno, né? Troca o Q pelo qual, por onde, se puder, né? Claro. Pelo em quem, enfim. E aí ele quer trocar o Q. Na verdade, quer trocar no que se refere, né? É no que se refere somente, vou botar rabiscado aqui. No que se refere por no tocante a. Repara que ele destacou no que se refere. É isso que vai sair para entrar no tocante a. Volta ao texto, por favor, linha 17. No que se refere ao período. Tira o no que se refere. Vai ficar assim, ó, no tocante a. Aí vai ficar assim, ó, no tocante a mais ao. Galera, se o CESP der certo essa questão, tá recurso na hora. Porque pensa comigo, ele não mandou tirar no que se refere a. Ele mandou tirar no que se refere somente. Então você elimina esse elemento e faz igual o cara fez aqui, escreveu, ó, no tocante a. Quando aparece no tocante a, aparece no tocante a mais alto, um acúmulo de preposições. Você não pode ter duas preposições com uma palavra. No tocante a, né? Com preposição. Mas para entrar no tocante a, ele teria que tirar no que se refere a. Ou então mandar colocar no tocante. Se ele manda tocar só se ele manda botar só no tocante, show de bola. Mas botou no tocante a, mantém a mais ao, né? Imagina, crase no ao, não rola, né? Então esse item aí, ó, tá errado, erradaço. E mesmo que ele vá considerar, mesmo que ele coloque no tocante a, não é no tocante a, é no tocante ao. De todo modo, a questão fica errada. Porque é o período da ditadura, um período determinado definido com artigo. Preciso do artigo, a gente acabou de falar anteriormente. 27. 27. 27. Por sua natureza adverbial, esqueci de marcar. Por sua natureza adverbial, o termo inexoravelmente, empregado como sinônimo de implacavelmente, poderia ser deslocado para o início do período. Calma aí, o Fabrício acabou de falar bem aqui que o adjunto adverbial tem essa propriedade do deslocamento. Eu até, nas minhas aulas, eu uso a terminologia termo flutuante, que pode transitar com grande facilidade pela sentença. Vou copiar Pode esse usar, termo aí, pode que é usar. maneiro, Olha aqui, ó. flutuante. É bom para o aluno saber a referência das nossas aulas, o que a gente está usando, né? Poderia ser deslocado para o início do período, logo após a forma verbal é calma, sem prejuízo para a coerência e a correção gramatical do texto. Antes, eu gostaria que, antes de você pensar na substituição dessas palavras, pegue para mim esse inexoravelmente, veja a quem ele faz referência, por favor, na sua linha 10. Ele faz assim, ó. É importante pesquisar a ditadura, assim como divulgar o conhecimento produzido e enfrentar as polêmicas que ele inexoravelmente provoca. Gente, perceba para mim que esse inexoravelmente faz referência ao verbo provoca. Beleza. Algo seria se ele pedisse para você trocar esse inexoravelmente para colocar depois da forma verbal provoca. Aí beleza. Assim, ó. Ele provoca inexoravelmente. Perfeito. Mas ele pediu que você deslocasse para mim esse adjunto adverbial, pessoal, para antes da forma verbal é. Assim, ó. Inexoravelmente é importante pesquisar a ditadura. Agora esse adjunto adverbial faz referência a provoca, não faz referência a qual verbo? É. Isso aí, pessoal, acabou de quebrar a coerência textual. Mudou a referência. Se mudou a referência, meus amigos, o item é o quê, por favor? Errado, porque perde a referência do verbo provoca e passa a fazer referência ao verbo é, lá do é importante que o Fabrício resolveu para você, lá na questão 23. Beleza, gente? Beleza? 100%. Uma prova extensa, cansativa, muitos textos, certeza. confesso, é uma prova chata, né? Peso 2. Peso Tinha razão 2, de então, ser, né? com 30 questões, domingo à noite, você deve estar cansado, mas ó, eu tenho que ler para os senhores a questão de defesa. Pessoal, enquanto você dá a questão, eu enceno. A 78 fala assim, ó, a defesa pessoal repressiva, a repressiva, ocorre no momento em que, ó, em que aqui, pronome relativo, não pode tirar esse aqui, no momento que? Não, momento em que, né? Momento em que. O agente de segurança executa as ações e técnicas, beleza? É essa aí que tá errada, beleza? A defesa pessoal repressiva. Vamos para 92, a questão do professor Rodrigo Calado. O Digital Video Recorder, o DVR, né? Que compõe, mais um pronome relativo, isso cai muito. Sabe por que cai? Porque é muito usado em texto, cara. Você vê qualquer texto, de qualquer matéria tem pronome relativo, então vai cair na sua prova. O Digital Video DVR, né? Que compõe o circuito fechado de televisão digital. Essa aí, né? A de equipamento eletrônico que tá errada. 86 de legislação. Deixa eu chegar lá. Deixa eu achar. Aqui em cima. 86. A autorização de porte de arma aos responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ao Brasil ou aqui sediados é da competência do Ministério da Justiça. Este é o item 86, certo. Item 87.
cometerá crime de porte ilegal de arma de fogo o indivíduo que mantiver em sua residência e sob sua guarda arma de fogo de uso permitido não registrado no Sistema Nacional de Armas. Este item errado. 87, errado. Cometerá crime de porte ilegal de arma. E o 88, que também é um item errado. As armas de fogo apreendidas e periciadas e que não mais forem necessárias à persecução penal devem ser remetidas pelo juiz competente à autoridade policial que as repreendeu para fins de destruição e reciclagem. Tá 88, errado. item errado. Eu marcaria certo em todos. Galera, foi um prazer estar com os senhores nesse domingo à noite. Vamos curtir essa Páscoa agora, né, Elias? Lembrando, pessoal, nós temos aqui terças-feiras à noite, às 18 horas, programa comigo, programa Acorde, análise gramatical de músicas populares brasileiras, inclusive o acorde dessa semana, eu e o professor Fabrício Dutra, análise da canção Beijinho no Ombro. Você que já assina a página do Gran Curso Online, antes de dormir, vá lá, por favor, playlist Acorde, Beijinho no Ombro, assista a esta videoaula. Inclusive, nós falamos sobre muitos dos assuntos que estão citados aqui, tá certo? É importante você ouvir música boa antes de dormir, né? Exatamente. E, às quartas-feiras, às 20 horas, programa Língua Afiada ao vivo com o meu amigo professor... né? Como é que é? Assim, né? Não, Vai, Língua Afiada ao vivo com meu amigo professor Fabrício Dutra, tá certo? Não percam também ao vivo às 20 horas aqui no Gran Cursos Online. Sempre ele pega um assunto, trata de maneira aprofundada, um programa aí sempre com a duração média de meia hora, tá certo? Aproveite as oportunidades de assistir aulas gratuitamente. E aulas honestas, bem feitas, bem preparadas, com muito carinho para todos vocês. Ó, uma aluna hoje comentou assim pra mim no Facebook: professor, não caiu crase. Caiu, né? Porque, ó, cuidado com o CESP, sabe? Professor, não caiu sintaxe. Claro que caiu. Não caiu objeto direto. Claro que caiu. O CESP tem uma forma diferente de cobrar a sintaxe. Não teve uma questão assim, quanto ao uso da crase, mas teve uma questão